as próximas duas pessoas. Acho que foi. E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Eu queria apresentar duas pessoas que são bem especiais para mim. A primeira delas é o Ângelo. O Ângelo, a gente tem servido junto na Missão Steiger e tem dividido a vida há 23 anos. Então, já faz um tempão aí que a gente tem vivido essa história na missão e na vida e em tudo que vocês imaginarem. E o Ângelo é uma pessoa que sempre... Ele me despertou para essa parada da arte, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, muito ligada à questão administrativa, gestão e tal. E o Ângelo sempre foi um artista. E quando ele me chamou, quando ele veio me despertando para essas paradas, assim, foi muito inspirador. Então, espero que vocês sejam abençoados pela vida dele e com o que ele vai compartilhar hoje. E a outra pessoa que eu vou chamar é a pessoa que me inspirou e foi assim, a quem eu olhei e falei, cara, eu quero estudar teologia, de ouvir as pregações dele, que é o Sandro Baggio, meu pastor, há 12 anos. E eu tenho, assim, no Sandro uma referência, tanto nessa questão da arte, quanto nessa questão teológica. E se eu me formei em teologia, se hoje eu sou uma teóloga, o principal culpado é ele. E eu espero que vocês sejam muito abençoados pelo tudo que ele vai falar aqui hoje. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui. A gente vai ter um tempo de conversa aqui, mais uma vez. Espero ajudá-los aqui e provocá-los, no sentido de provocar, de chamar de volta, né? Para que a gente possa conversar. Então, como a gente fez da primeira mesa, eu vou dar um tempo inicial de 5 minutos para cada um, para vocês se apresentarem rapidamente e para a gente desenvolver sobre o tema. O tema da nossa mesa aqui, a conversa é cidade, espiritualidade e arte. A arte e o coração da sociedade. Queria ler uma pergunta assim, só para dar o gancho, né, para as pessoas. Em Cristo, Deus está reconciliando o mundo. Como deve ser a relação do cristão com a cidade e com a arte? Então, a gente quer conversar um pouco sobre isso. E eu ia falar assim, eu vou dar a chance dos mais velhos, mas não é isso. Vou dar o privilégio, já que ele está à minha direita, do Sandro começar. Tá bom, Sandro? Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Aline, pela generosidade nas palavras. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder falar sobre esse tema que é tão caro para mim. Eu estou no ministério há bastante tempo. Esse ano eu completo 31 anos como pastor, efetivamente no ministério. Fui ordenado antes disso, mas efetivamente servido no ministério há 31 anos e envolvido com missão desde então. Na verdade, antes de me tornar pastor, eu já tinha trabalhado com a missão OM, e foi com a OM, eu acho que o seminário abriu um pouco o meu olhar para a arte, mas foi quando eu fui trabalhar com a OM, eu morei 1 ano em Amsterdã, e foi quando eu realmente, a questão da arte foi escancarada para mim. Amsterdã é uma cidade extraordinária em termos de arte, museu, de recursos. Eu lembro que eu, quase todos os finais de semana que eu podia, eu estava num museu diferente, estava aprendendo sobre arte. E aí, naquele período, morando com o navio, nós tivemos a oportunidade de viajar a outros lugares da Europa. E um dos lugares que eu visitei que ficou marcado para mim em termos de arte foi o Hermitage, em São Petersburgo, que tem talvez uma das maiores coleções de obras de arte no mundo. Eles diziam, acho que é um exagero, mas eu ouvi isso na época e eu vou repetir, eles falavam que se você parasse 1 minuto diante de cada obra de arte naquele museu, demoraria 9 anos para você percorrer todo o museu. Novamente, eu acho que é um exagero, mas é realmente algo extraordinário em termos de coleção de obras de arte. Então, para mim, isso foi importante, porque eu venho de um background, eu venho de uma formação desde a minha infância e depois na adolescência com a conversão pentecostal. E no pentecostalismo, a gente não dava muito valor à arte. A única arte que a gente valorizava era a cruz no folheto do evangelismo.
Era a única coisa, não tinha mais nada, né? E sem contar que, às vezes, dependendo do pastor, ele não gostava nem da cruz, porque era idolatria. Então, nem isso, às vezes, podia. No seminário, eu tive contato com um livro do Frank Schaeffer, acho que muitas pessoas conhecem aqui, sobre a questão da arte e mediocridade. Aquele livro tinha recebido o prêmio nos Estados Unidos como livro do ano, de publicação cristã do ano, e foi assim, foi um tapa para mim em termos de entender a arte de uma outra perspectiva. Se você conhece o livro, pelo menos eu acho que na edição em português também tem, na edição em inglês tem vários desenhos, um deles é de uma meia, né, com cruz. Então ele falava assim que essa era a arte que o cristão podia produzir. A própria capa do livro era provocativa, porque você tem o Michelangelo e tem um cristão, você identifica que ele é cristão por causa do peixinho na sua calça jeans, e ele está passando uma tinta branca, né, sobre a pintura de Michelangelo, principalmente sobre a parte que deve ser ocultada num cristão mais, sei lá, fundamentalista, alguma coisa assim, daquele quadro onde cobrindo a nudez, né, do homem na criação. Bom, todas essas coisas me provocaram bastante. Então, para mim, ao longo de todos esses anos, meu ministério tem sido sempre conectado com a arte. É impossível separar a arte para mim da espiritualidade, é impossível separar a arte do ministério. E você me diz quando eu devo parar, por favor, senão eu posso ir embora aqui. Mas porque a questão da arte, nós somos criados, a arte tem a ver com o nosso Deus, com como Ele nos fez, para o que Ele nos fez, com a criação toda. Esses dias eu estava olhando uma foto que uma amiga postou de uma viagem ao Amazonas. E a foto, você tem o céu azul, como a gente raramente vê aqui em São Paulo. Você tem a floresta verde, de um verde extraordinário. E você tem a reflexão disso, então, céu e floresta nas águas límpidas do rio. E quando eu olho para aquilo, eu falo, é uma pintura. É uma pintura. É uma pintura. Quando você lê os Salmos 19, diz assim, que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se você, novamente, tiver um lugar onde o céu seja límpido à noite, e você puder olhar e ver as estrelas, e eu lembro disso uma vez em Montana, nos Estados Unidos, numa região chamada Vale do Paraíso, numa noite completamente límpida, havia tantas estrelas no céu que parecia que a gente podia tocar nelas. E a expressão é uma pintura, né? O Starry Night, a noite estrelada de Van Gogh, uma pintura. E é uma pintura. Mas quem pintou? O Criador. O Criador pintou beleza, o Criador pintou arte no mundo, o Criador pintou coisas extraordinárias, nós deixamos de ver. Eu confesso a vocês que durante muitos anos da minha vida, inclusive na loucura da cidade, eu deixei de ver beleza. Nos anos mais recentes, talvez por causa da idade, e a idade muda um pouquinho a gente, eu comecei a ver e enxergar mais beleza, mesmo no meio do caos da cidade. A beleza nas árvores, nas flores, a beleza escondida em lugares onde a gente muitas vezes ignora de maneira sutil, até mesmo no caos urbano. Então, a arte está completamente ligada a Deus, Criador, como Ele nos fez, e a arte e cidade andam juntas, né? Eu vou passar para o pessoal aqui, mas só para vocês pensarem. Nas primeiras ideias, então, tirando esse aspecto criacional de arte, a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 4. E em Gênesis 4, a gente tem a primeira cidade ali, que foi fundada por Caim. Caim funda uma cidade e dá o nome da cidade de Enoque, que era seu filho. Um dos filhos de Enoque foi Lameque. Os filhos de Lameque são 3, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. E cada um deles, então, é responsável por desenvolver alguma coisa. Cada um deles é chamado de pai de alguma coisa, da agricultura e dos moradores de tenda. Aí o outro fala que ele era pai de todos aqueles que tocam instrumentos de flauta e cordas, ou harpa. E
O Tubal-Caim é aquele que é pai daqueles que fazem toda a questão de ferramentas, toda essa questão a gente pode dizer assim, desculpa, você ia falar algo? Trabalhos manuais, era isso que eu estava procurando, essa questão dos trabalhos manuais, que é uma forma de arte também, principalmente naquela época, esse artesanato, né, eu diria. Então, se você pegar ali, quando é que surge isso? Quando tem a cidade. Quando aparece a primeira cidade, você vê a emergência, então, dessas expressões artísticas. Então, arte e cidade sempre caminharam juntas. Nós deixamos, infelizmente, isso e perdemos esse referencial, eu creio, em algum momento, na história do cristianismo, principalmente, talvez, do evangelicalismo. E, graças a Deus, nós estamos recuperando isso. Okay. Obrigado. Márcio, seus 5 minutos aí. Vocês que não ficam passando o tempo, não, que eu estou com o cronômetro aqui. Se, por favor, então, cronômetro. Brincadeira, viu? Eu sou Márcio, eu sou arquiteto. Estou envolvido também na área acadêmica, sou doutorando em História da Arquitetura, trabalho com arquitetura religiosa moderna. Esse é o meu objeto de estudo. E estou muito feliz de estar aqui, porque uma das formas de eu me envolver com arte tem a ver com a minha participação no movimento universitário, né, na missão universitária. Também trabalhei com a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, durante muitos anos, e a minha formação a respeito de uma integralidade da vida vem dessa perspectiva que Lausanne também faz parte, né, da missão integral, da integralidade da missão, que eu adquiri na ABU, que foi muito importante. Então, algo que me impulsionou a continuar fazendo relações entre, no caso, arquitetura e espiritualidade, tem a ver com essa perspectiva de um ser humano integral, né? Que nós não somos um cérebro num palito, mas nós somos um corpo, nós somos um ser integral. E a arte está ligada muito com essa relação corpórea, porque é a partir dos sentidos que nós desfrutamos as experiências artísticas. Também eu via que havia uma certa tangência entre experiência religiosa e experiência artística. Elas não são a mesma coisa, mas elas têm uma certa tangência, porque elas tratam de questões muito parecidas, muito similares, né? A arte é uma forma de responder não cognitivamente muitas das questões que o ser humano faz, né? Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu devo fazer. E isso nos ajuda a nos situar no mundo. Falando da cidade, né? Esse é uma parte do meu material de trabalho, né? Como arquiteto. A cidade, ela é fruto da criação humana. Não foi Deus que criou a cidade, foi o ser humano, né? Como o Sandro acabou de falar para a gente. E é importante dizer que, como nós somos, a Karen comentou isso, filhos de um Deus criador, e parte dessa centelha divina criativa habita em nós, nós temos essa oportunidade de criar, e Deus considera a nossa criação. No fim de todas as coisas, nós não vamos habitar num jardim do Éden. Nós vamos habitar numa cidade, jardim, templo. É essa a realidade. Deus considera essa criação humana e coloca ela nesse processo redentivo. Então, o meu interesse por essa relação de arte e teologia se dá no meu trabalho, mas se dá também na investigação acadêmica. O Arthur, agora há pouco, falou, né, sobre esse processo de desencantamento do mundo. Eu estou terminando meu doutorado e escrevi um capítulo sobre arquitetura encantada, como alguns arquitetos latino-americanos contribuíram para um processo de encantamento da realidade a partir da arquitetura. E, por coincidência ou não, todos esses arquitetos eram cristãos. E aí a pergunta que nós podemos nos fazer para onde Deus nos está chamando
nesse processo de redenção de todas as coisas, que por sinal é todas as coisas, né? Não envolve essa dicotomia entre alma e espírito, ou corpo e espírito, né? Matéria, espírito natural e sobrenatural, mas é de todas as coisas, onde Deus está nos convidando para ser sinal dessa realidade. Porque os cristãos já são nova criação. E se somos nova criaturas em Cristo, né, onde nós estamos atuando com a nossa arte, com a nossa arquitetura, essa realidade da nova criação já deve se manifestar, já está se manifestando, né? E esse é o convite. Eu acredito que os artistas, né, principalmente os artistas cristãos, embora eu entenda também que arte cristã não precisa necessariamente ter tema religioso, né? Mas ela está vinculada com aquilo que eu trago dentro do meu coração, que é essa realidade com o Deus Trino, para essa comunhão e para essa experiência redentiva, né? Então, acho que como arquiteto, o que eu poderia perguntar é: onde é que eu vejo esses valores do reino de Deus na cidade? Como é que nós, arquitetos cristãos, como nova criatura, estamos expressando essa realidade na nossa arquitetura? Como é que os nossos lugares de reunião, que não são lugares qualquer, porque é o lugar onde nós, o povo de Deus, redimidos, nos encontramos com o próprio Criador, expressam essa nossa realidade? Então, são algumas das perguntas que nós podemos nos fazer enquanto cristãos, enquanto agentes do reino de Deus na cidade e também como artistas. Muito bom. Ângelo, suas palavras aí. Estão me ouvindo? Então, aí, legal. Bom, boa tarde. Acho que falando também brevemente quem eu sou. Opa, tá falhando? Tá. Vocês me ouvem assim, se eu falar assim? Não dá, né? Troca com o Márcio aqui, ó. Pronto, agora vocês estão me ouvindo. Então vamos lá. Meu nome é Ângelo, né? E é uma coisa muito interessante, assim, de vocação. Eu sou cineasta, mas eu tenho outra vocação também. Sou da comunicação social e também estou fazendo mestrado em teologia, né? Como é que tudo isso é juntado por Deus na minha vida? No eu missional. Porque eu acho que é uma coisa interessante, a gente precisa começar a falar logo de cara aqui. E Luciane dá esse insight pra gente, né? A gente vive isso muito na Steiger. Cara, quando o Espírito vem na sua vida, ele te faz testemunha. É isso que o texto bíblico diz lá em Atos 1. Ele não me faz um excelente artista. Não me faz simplesmente um discípulo. A gente precisa sacar isso daí. A gente pode estar falando assim, em termos de missionalidade, de criar uma arte excelente, que não ultrapassa os nossos muros e não oferece cura para a cidade que vem do Senhor. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa sacar também, assim, porque nessa intersecção, arte, né, cidade, e do que a gente está falando aqui, cara, vamos falar a verdade. Nós, como igreja, estamos fazendo arte para quem? Para nós. E a gente precisa sacar também umas coisas, porque, assim, eu estou falando de mim nesse contexto também. Eu já fiz muita arte para mim também. Mesmo como cineasta. Tá certo? Eu já fiz muita arte também para mim só, como evangélico. Mas espera aí. Vamos falar a verdade, né? Agora o que Deus tem feito na minha vida. Porque assim, recapitulando um pouco nisso, para ver minha história. É muito fácil falar de conceito e não falar da vida vivida, né? Do chão da vida. Mas o que aconteceu comigo? Eu estava já fazendo assim, eu sou diretor e roteirista de cinema. Tá? E na época também era editor, estava trabalhando em TV, trabalhando em produtora. E um belo dia eu dobrei meu joelho e falei: Jesus, está tudo muito louco, mas posso falar a verdade? Não tem igreja para mim na minha cidade. Eu nasci numa família cristã. Eu ia nas igrejas da minha cidade. A minha crise era o seguinte: cara, meus amigos jovens estão morrendo sem resposta. Eu nasci em São Paulo, mas com 4 anos de idade fui criado lá, né, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E essa era uma crise muito interessante, porque para a gente que é um ser missional uma vez com o Espírito, você vai ficar inquieto, cara.
E eu vou desafiar você. Se você não ficar inquieto, tem alguma coisa esquisita com você. Eu acho que tem, porque eu sei que como é que funciona, eu sei que você sabe como é que funciona, tá ligado? Mas é bom a gente falar isso, porque assim, nesse momento, o que nós cristãos fazemos? Dobramos nossos joelhos e clamamos pela misericórdia de Deus. E Deus, ficar sem comunidade é muito duro. O que Deus respondeu para mim primeiro? Vai andar com os caras mais doidos de cinema que não quer Jesus, cara. Nessa época eu estava namorando a Aline. A gente era um casal ali que no meio de uma galera de cinema na BC, nós éramos os cristãos do rolê. O resto não. Eu tenho amigos até hoje lá. Eles já ouviram o evangelho de mim e da minha esposa algumas vezes. E eu acho que é legal a gente dizer o quê? Que depois disso, o que Deus teve na minha vida não é eu continuar fazendo a minha arte. Deus me ensinou para dedicar a minha vida à missão. Tá? E Deus me direcionou para uma igreja onde eu conheci o Steiger também. Então, assim, eu cheguei lá quando o Moá e a Flávia estavam vindo para Cristo no comecinho, né? O Sandro foi o cara que, assim, da mesma maneira assim, que o Moá falou que ele se sentiu amado, eu e a Aline, a gente encontrou essa resposta de Deus no amor da igreja. Eu estou falando tudo isso porque, assim, a gente falar de cidade, missão e arte é uma das questões mais principais que a gente tem. Tá? E eu vou encerrar minha fala puxando um outro fio aqui. Gostei muito de te ouvir, Arthur. E tem uma coisa que é realmente verdade, cara. Quando a gente está falando de encantamento e desencantamento, o secularismo traumatizou todo mundo aqui nesta cidade. Eu estou dizendo traumatizou. Porque a gente acha que é evangélico, a gente não é secularizado, mas é pra caramba. Cinema dos afetos já fizeram. Cinema da razão já fizeram. Todos muito secularizados. Não existe espaço para a vida de Deus. E nós aplaudimos esses filmes. Só que a gente consegue também ver a graça comum. Então, acho que a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Espero que esse papo aqui nos leve além. Porque, cara, o dia está sendo muito massa hoje. Está sendo muita coisa legal aqui. Mas a resposta que a gente dá para a cidade, uma coisa que eu tenho visto há 13 anos, é que é muito fácil a gente dar respostas que parecem ser de Deus, mas não tem Cristo nenhum nisso. E aí está faltando muita coisa, cara. Está faltando muita coisa. Beleza? Muito bom. Márcio, na sua fala você falou, vou tentar reproduzir aqui com as minhas palavras, mas você disse, a gente começa num jardim e acaba numa cidade. Deus nos convida para participar na construção da cidade. O que você quis dizer com isso? Ou como a gente é participante desse processo redentivo com a cidade? Como que a gente, sendo cristão, participa com a cidade? Bem, eu acho que dentro de uma perspectiva dicotômica, a gente tem uma tendência a rejeitar a cidade. A cidade é aquilo que é o mal, principalmente quem vive em São Paulo. Eu moro no centro de São Paulo, né? Muita gente conhece o centro de São Paulo. Muita sujeira. E a tendência é você estar distante ou criar barreiras a essa condição da cidade. E eu acho que o cristão, ele não é o que deve criar barreiras, mas é o que deve criar espaços comunitários, criar pontes para essa realidade. Uma perspectiva que a gente tem, né, do final de todas as coisas, é que nós vamos ser retirados daqui e vamos para um lugar, aquelas imagens etéreas de nuvens, anjinhos tocando harpas, mas não é. Deus está reconciliando todas as coisas, se inclui a cidade. E como é que ele está fazendo isso? Ele faz isso através do seu povo. Nós, o seu povo, somos chamados a esse processo de reconciliação. No meu caso, uma das formas de atuar na cidade é como é que eu crio espaços mais dignos para a vida humana. Como é que eu participo nesse processo de trazer dignidade? E a dignidade não está relacionada unicamente à questão de problemas de saneamento básico, que é uma realidade. Nós temos muitos problemas, muitas pessoas vivendo em subhabitação, né, que não é habitação, mas como é que eu participo desse processo, né, de trazer dignidade, mas a dignidade também está atrelada à beleza.
A arte não precisa necessariamente de beleza, mas o ser humano precisa da beleza. Então, como que eu participo desse processo também de trazer beleza para a cidade, né? Então, eu acho que é uma forma da gente atuar. E aí uma outra perspectiva, talvez um pouco mais abstrata, mas que vai se reproduzir numa materialidade, é como é que eu encanto novamente a cidade. Nós vivemos numa cidade desencantada. É claro que, pela graça de Deus, a gente consegue ver beleza em algumas coisas. Tem uns passarinhos cantando aqui em cima, né? E aí a gente pode falar no meio dessa selva de pedras. Isso é graça de Deus, né? Tem árvores que florescem, né? no mais cinzentado lugar da cidade de São Paulo. Mas essa não é a condição natural. Não é essa a realidade, porque Deus está reconciliando consigo todas as coisas. E como é que eu participo desse processo? Acho que é um pouco isso. Cara, eu acho que uma coisa que a gente tem que sacar também é que existem teorias estéticas, cara, que às vezes nos governam, tanto como espectadores como os criativos, tá ligado? A gente fala de platonismo, mas eu vou ser sincero, cara, se você estudar Platão, o evangelho é muito maior que Platão. A gente não pode ficar condicionado a falar sobre arte, criar arte, ou experimentar arte de uma maneira que a gente só trata, né, que é um pouco do que ele está falando também, só arte bela, só arte boa, verdadeira. Quando ele fala de dignidade, está tocando no quê? Na justiça. Esqueci o nome da moça que estava aqui do meio do meu lado. Karen, é isso? Você citou um verso que eu acho muito precioso, do que é o reino de Deus, né? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que justiça é essa do Espírito Santo? Eu acho que isso nos provoca como artistas. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa realmente criar servindo, cara. Sabe? Eu acho que é servir a cidade, é uma coisa diferente. Eu acho que existem artistas que realmente Deus levanta para ficar fazendo louvor na igreja. Eu não sou nada contra isso. Mas a gente tem que entender que, assim, tem muito artista na igreja que não é para estar servindo diretamente à igreja. É para servir o quê? Junto à graça comum, fora da igreja, com espiritualidade pública. E isso que eu acho que é uma coisa que a gente tem que sacar, né? Muitas vezes, se a gente assim não tem uma espiritualidade pública, bíblica, saudável, guiada pelo Espírito Santo de Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai obedecer outros sistemas aí de pensamento. E vamos falar a verdade, né? Uma coisa que eu acho que é bem diferente de mim para nós todos aqui, né? E Paulo lá atrás, é que, cara, a gente vive num mundo hoje com uma pluralidade de cosmovisões muito maior do que foi no tempo bíblico. O desafio para ser cristão hoje é um pouco maior, sim, mas eu acho também que a gente tem que entender que a gente tem uma chance muito maior de ser ingênuo e achar que só o que a gente sabe é suficiente. Não só que conscientemente a gente tem coisas que a gente assume, mas inconscientemente também é influenciado. Então, assim, a gente precisa ver o coração, guardar o coração. Isso é bom estar aqui hoje, porque tem gente falando que a gente tem em comum, né? Mas, assim, guardar o coração é bom. Mas você está guardando o coração para quê? Para ficar bem em casa? Para você começar a adorar um Deus que chama bem-estar? Eu acho que a gente devia sacar muito mais longe, tá ligado? Que a gente pode, sim, sofrer com os outros e perseverar em Cristo também. Isso é missão, sacou? Passar veneno mesmo é missão. É missão, é da hora isso, é bom, gente. Sandro, você estava aí, reverbere, mexendo no celular, pensou? Eu estava pensando nessa questão, né? Primeiro, eu concordo plenamente com a questão de que nós somos atores e nós somos criadores nessa cidade, nesse novo mundo de Deus. Nós não estamos aqui apenas de passagem. Essa é uma ideia que durante muitos anos eu novamente, por questões teológicas, eu entretinha. Que nós éramos passageiros aqui, esse mundo vai acabar, tudo vai desfazer em fogo, então para que eu vou me preocupar com essas coisas? Mas, evidentemente, uma leitura mais cuidadosa das Escrituras me mostrou que não era exatamente isso. Que, de fato, como o Marcos disse aqui, Deus está reconciliando todas as coisas e Deus está refazendo. O que a gente espera é um mundo novo, um mundo refeito por Deus. O que a gente espera é uma cidade que desce dos céus e, como foi dito aqui, é uma cidade de jardim,
O que a gente espera no futuro, se você ler Apocalipse 21, você vai ver que o vocabulário usado em Apocalipse 21 é um eco de Gênesis 1 e 2. Os termos são muito parecidos. Então, aqui, no final da história, a gente tem um novo Éden, mas esse Éden é diferente do primeiro. Mas ele tem a característica de ser o lugar onde Deus habita com os homens. Então, essa é a cidade. É para isso, para onde nós estamos indo. Se nós estamos indo para lá, eu acredito que nós temos que trabalhar enquanto temos condições aqui para criar nesse mundo o maior. Dom Robinson Cavalcante dizia isso. Nós estamos aqui para fazer refletir aqui e agora a maior intensidade possível daquilo que será ali e depois. Você entendeu? Então, a gente tem que trazer aqui com as nossas ações, com a nossa criação, com a nossa construção, com a nossa obra, a gente tem que trazer vislumbres desse mundo vindouro e mostrar para as pessoas aqui. E isso envolve arte e beleza e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre arte e beleza, eu só estava mexendo aqui porque eu me lembrei de algo que eu li recentemente. Eu vou tentar traduzir aqui direto. E diz assim que quando o primeiro flash do raio de sol caiu sobre o verde e o dourado do Éden, nosso pai Adão sentou sob uma árvore e, com um pedaço de pau, ele fez seu primeiro desenho na lama. E aquele sketch rude foi o primeiro que o mundo viu que trouxe alegria ao seu coração, até que o diabo suspirou atrás das árvores. É bonito, mas é arte. Então, eu acho isso daqui interessante, porque ele coloca a questão, né? Não foi isso que aconteceu lá na tentação, foi outra, mas ele coloca assim, como o diabo, como sendo aquele que traz a dúvida se aquilo que nós estamos fazendo é arte ou não, se aquilo que nós estamos fazendo é belo ou não, se aquilo que nós estamos fazendo tem algum significado ou não, se aquilo que nós estamos fazendo glorifica a Deus ou não. Eu acredito que nós que temos Deus em nós e o Espírito Santo, nós temos condições de produzir a coisa mais bela do mundo. E não precisa ser, novamente, as coisas mais fantásticas no sentido de produção, isso e aquilo, mas é simplesmente porque nós temos Deus em nós. A nossa arte pode ser a melhor de todas, no sentido de manifestar a glória de Deus, a beleza de Deus, o caráter de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus aos homens. Então, o meu eco aqui é, sim, devemos fazer, devemos construir, vamos fazer cidades que reflitam a glória de Deus. E não é só com grafite, ou com quadro, ou com beleza, mas com jardins, com arquitetura, com cidades que sejam sustentáveis, com cidades que permitam com que a vida floresça, com que haja shalom, porque se você pensar nas nossas cidades, elas não são boas cidades de se morar. Por isso que a gente tem essa relação de amor e ódio com a cidade. Eu tenho com a cidade de São Paulo. Mas é porque elas não são muito boas para a gente viver em muitos aspectos. Mas a gente pode tentar, enquanto estamos aqui, mudar essa história. Por que não? Ou a gente pode cruzar os braços e aguardar o reino vindouro. Eu sugiro que a gente faça o primeiro. Para estar acabando o nosso tempo aqui, uma palavra final de cada um. Se a gente vive nessa tensão do reino do já e do ainda não, e se a gente está na cidade e sabendo que Cristo é Senhor sobre tudo, como é que a gente está na cidade, trabalha com a cidade, vivendo na cidade? Como é que a gente faz essa relação? Como é que fica essa tensão? Quais são os cuidados? Ou quais são as intencionalidades que a gente tem que ter? Igual o Sandro falou, a gente cruza o braço ou a gente se junta com Deus e trabalha? Então, cada um pode dar a sua contribuição final aí. Quem sentir aí, pode começar, Márcia. Está com uma cara de que quer começar. Na verdade, estava pensando o que eu poderia colocar, né? Mas eu acho que, para contextualizar a resposta brevemente, eu acho que nós, né, passamos o dia todo hoje falando sobre arte e a importância da arte na missão. Arte não é uma coisa secundária, não é algo supérfluo na vida.
O ser humano necessita de arte. Faz parte da sua condição humana e da sua condição enquanto corpo, né? E a sua condição de ser e estar no mundo. Nós precisamos de arte. As artes, elas nos envolvem em experiências de significado. E é por isso que talvez ela tenha essas tangências em relação à experiência religiosa. Porque ela nos ajuda a compreender coisas que não estamos visualizando. Nos ajuda a compreender coisas que o cognitivo não dá conta de resolver. Então nós precisamos de arte. Nós precisamos de arte nas igrejas, mas nós precisamos de arte para o mundo. Porque nós somos chamados para ser luz e sal no mundo. Então, quais são os nossos desafios hoje? Vivendo na cidade, produzindo na cidade. Eu acho que uma delas é ouvir o que o mundo está dizendo, o que a cidade está dizendo. O que as nossas cidades estão falando? Que perguntas elas estão fazendo? Que arte, ou como nós vamos refletir ou produzir arte ou arquitetura de acordo com as questões que estão sendo feitas na cidade. Eu acho que o artista cristão, talvez, ele peque muito nesse sentido, porque ele está fazendo arte para um público específico, mas sem ouvir as questões que a cidade está fazendo. Então, acho que nós precisamos ouvir a cidade. Eu acho que essa é a primeira perspectiva. A segunda nós somos o povo da esperança. Nós somos chamados à esperança. Então, diante da tragédia, do mal, da desgraça do mundo, nós somos chamados à esperança. Então, esse é o nosso convite de atuação. Embora eu também carregue uma relação de amor e ódio com a cidade de São Paulo, é aqui que nós estamos. Nós somos chamados para cá. E o que o Senhor está nos convidando? Então, ouvir a cidade, ouvir as perguntas. E quando eu digo cidade, eu estou dizendo todas as manifestações artísticas, tudo que acontece na cidade. E a partir disso, né, desse processo, e através da ação do Espírito Santo, ter uma resposta de esperança, uma resposta de encantamento para a cidade. Eu acredito que uma coisa que é muito importante é que, além da gente ouvir, a gente precisa conviver com quem a gente não gosta, cara. Sabe? A gente vive a realidade do ama o teu inimigo. Estou falando disso. Sabe? Eu acho que assim, acho que pra gente que é artista, talvez seja mais fácil andar com a comunidade local de artistas, tá ligado? De onde você está convivendo. Só que em missão, Deus te leva para outras comunidades, cara. Não essa parte que você gosta, né? Eu acho que uma coisa que é muito real, assim, que a gente viveu muito no Steiger ao longo dos anos, é lidar com uma série de artistas. Uma série, cara. Eu sou do cinema, fui mexer com música, fui mexer também com a parte de grafite, sei lá. A gente foi mexendo. Então, assim, a gente fez parte da realidade da cidade. Aí você vai começar a viver os problemas das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Saber ouvir, eu acho que é crucial. Mas, assim, andar com as dores das pessoas, sabe disso? Porque, assim, cara, às vezes tem pessoa que não sabe expressar a própria dor, mano. A gente vive isso. E eu acho que uma coisa que é muito real, que é assim, a gente precisa pensar em arte relevante. A gente pode, assim, muitas vezes, ajudar o artista a ser artista. A gente pode trazer relevância para o artista também, que eu acho que é uma coisa que, às vezes, é muito fútil. A arte é só para entreter. É fake, mano. A gente está voltando de novo para a onda do filme difícil. Porque nós estamos embriagados de Netflix, cara. Tá? Então, assim, a gente precisa sacar essas coisas assim, que servir a cidade muitas vezes tem um nível que é estético, mas tem um nível da vida vivida, da vida real, o chão da vida mesmo, aquilo que está acontecendo, entende? No Instagram a gente tem experiências do quê? De artistas que chegam uma hora que ele fala assim, cara, eu estou andando com vocês há algum tempo, às vezes é anos, mas eu quero Jesus agora. E Deus começa a mudar a vida do cara. Eu acho que a gente precisa entender que tem uma perspectiva disso para toda a cidade de São Paulo, e não para algumas pessoas. Porque, vamos falar a verdade, cara, quem faz cidade também é povo. A gente não pode esquecer disso, sacou? Quantos aqui são artistas? Levanta a mão. Deixa eu ver. Ok. Tem um escritor que eu gosto muito, chamado Gordon Mackenzie. Ele foi durante
muitos anos, quase toda a sua vida, ele foi diretor de artes para uma grande empresa de produção de artes nos Estados Unidos. E o Gordon Mackenzie, ele fala que ele, depois de se aposentar, uma das coisas favoritas dele era falar sobre artes em escolas. E ele chegava para os alunos no primeiro ano escolar e ele fazia essa pergunta que eu fiz para vocês agora. Quantos aqui são artistas? Ele dizia que as crianças pulavam das cadeiras, elas não levantavam as mãos, elas pulavam e gritavam, eu! Todo mundo, 100%, animados, artistas. E ele dizia que ele ia fazendo essa pergunta ao decorrer dos anos. Quando ele chegava mais ou menos no 5º, 6º ano, ele fazia a pergunta, menos da metade levantavam as mãos. No ensino médio, 1 ou 2 acanhados levantavam as mãos. Ele perguntava assim, o que aconteceu do primeiro ano até o ensino médio, que fez com que todos aqueles artistas deixassem de ser artistas ao longo da vida? O que houve? A verdade é que todos nós temos um potencial artístico. Mas em algum momento da vida, nós deixamos isso escapar. Em algum momento da vida, a gente ouviu aquela voz da serpente sussurrando atrás do arbusto. É arte aquilo que nós estamos fazendo? É arte. E nós chegamos à conclusão, não é arte. Não é para mim. Isso não tem nada a ver comigo. Então, minha palavra final aqui é um desafio para você. É que você recupere esse dom criativo que Deus deu a você. Cada um, todos nós aqui temos. Eu não sei o que ele é, eu não sei o que ele significa, mas eu sei que todos nós aqui temos condições de produzir arte, de sermos criativos, de fazer algo que produza beleza, inspiração, que glorifique a Deus, que traga harmonia, que promova o shalom em nossas cidades. Cada um de nós tem esse potencial e eu quero encorajar você a realmente buscar isso e a fazer com que esse dom possa renascer em você, possa ser desperto novamente, que você possa expressar isso até que o reino venha em sua justiça e plenitude. Amém? Amém, amém. Muito obrigado, gente. Foi muito bom. Para acabar aqui, eu queria ler 3 linhas do ponto 15 do pacto. Portanto, rejeitamos como sendo apenas um sonho de vaidade humana a ideia de que o homem possa algum dia construir uma utopia na terra. A nossa confiança cristã é de que Deus aperfeiçoará o seu reino e aguardamos ansiosamente esse dia e o novo céu e a nova terra em que a justiça habitará e Deus reinará para sempre. Enquanto isso, rededicamos-nos ao serviço de Cristo e dos homens em alegre submissão à sua autoridade sobre a totalidade de nossas vidas. É isso que a gente conversou. A gente trabalha sabendo que a gente está contribuindo com Deus, mas a gente sabe que no final é Ele que vai redimir tudo isso aqui. Essa é a nossa esperança. Amém? É isso, gente. Eu queria convidar uma... Vocês podem ficar aqui. Eu queria convidar você que participou de algum painel, você que falou, para você vir aqui na frente. A gente vai orar para acabar, a gente vai sempre tirar uma foto no final. Ficou desse jeito que a gente termina. Então, enquanto você vem subindo aqui, eu vou dando os avisos finais, tá bom? Você que acompanhou a gente até agora, muito bom